Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que muitas pessoas às vezes buscam e não encontram. Lá em Jeremias 8,15 diz assim: espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Jeremias estava exatamente falando que eles até buscavam a paz, buscavam a cura do povo, mas não encontravam. Porque às vezes nós buscamos alguma coisa e não encontramos. E coisas vamos ver bem singulares, como aqui no caso a paz e a cura. Nesse texto nos mostra, exatamente nesse capítulo 8, a relação de coisas erradas que Jerusalém estava fazendo. Como aquele povo havia se afastado de Deus. Apesar que eles iam até o templo, ficavam diante do templo, e ainda dizia que lá nada ia acontecer com eles. Eles estavam protegidos, que eles estavam guardados de todos os males. Mesmo indo à casa de Deus, mesmo estando junto da casa de Deus, havia algo que não estava junto de Deus, era o coração. O coração daquele povo era um coração dividido entre Deus, quando precisava, e em relação aos ídolos. Eles chegavam até sacrificar os seus filhos aos ídolos. Eles construíam altares aos ídolos. Até a casa de Deus já tinha sido usada como lugar de colocar ídolos. Então havia ídolos no coração, haviam ídolos externos. Eles haviam se tornado meramente judeus de rotina. Muitas vezes as pessoas se tornam crentes de rotina, vão até a casa de Deus, cantam, ouvem, mas depois que saem de lá, a vida continua sendo uma vida pacata espiritualmente. E muitas coisas começam a assumir o coração em vez de ser Deus. Assim sucedia com aquele povo. E quando o nosso coração está distante de Deus, não pense que Deus vai nos abençoar. É claro que nós já temos as bênçãos naturais, mas as bênçãos especiais de Deus, nós precisamos ter uma vida devota, entregue a Deus. E era exatamente o que não acontecia com a nação de Israel. Por isso, lá no versículo 20, ele diz assim: passou a cega, ou seja, o momento da colheita. Findou-se o verão e nós não estamos salvos. Ou seja, o tempo passou e eles esperavam ser salvos e não estavam salvos. Sem paz, sem saúde e também agora sem salvação. No versículo 21 diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Jeremias diz que o espanto se apoderou dele, ele estava de luto por causa do quê? Quando ele se refere à filha do meu povo, é Jerusalém. Porque Jerusalém estava ferida. Ou seja, não estava encontrando cura para Jerusalém. Ao ponto que ele termina esse capítulo 8 dizendo: acaso não há bálsamo em Gileade? Gileade era o lugar de bálsamo, bálsamo que ajudava na cura das enfermidades. E por isso ele indaga: não há bálsamo em Gileade? Ou seja, não existe bálsamo para curar Jerusalém? De fato, não havia bálsamo para curar Jerusalém. Porque o problema de Jerusalém, a raiz do problema de Jerusalém era o pecado. Quando a raiz do problema da nossa vida é o pecado, a gente não vai encontrar as bênçãos que nós tanto precisamos, como por exemplo a cura, como por exemplo no caso aqui a paz. Podia-se até esperar a paz, mas não havia paz.
Não há paz para aqueles que estão distantes de Deus. Ainda que eles tentem vender que está tudo bem, mas não há paz. E se não há paz, haverá terror no coração dessas pessoas. Mas você, que é um servo de Deus, eu tenho certeza que você deseja uma vida melhor com Deus. De paz, de cura de Deus, especialmente a cura da alma. Então se aproxime de Deus. Não tenha um coração dividido. Tenha um coração só do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um grande abraço e viva mais Deus no seu coração e viva a genuína paz que é Cristo Jesus. Tchau.